Vamos iniciar uma série de correção das questões de ética que foram cobradas no 31º Exame de Ordem que aconteceu em fevereiro de 2019. A primeira questão é a questão da Sara. Gente, a Sara, ela sofreu um processo administrativo disciplinar porque simplesmente ela obteve inscrição na ordem utilizando falsa prova. E aí o examinador, ele quer que você assinale a alternativa correta. Essa questão, ela trata do tema procedimento disciplinar na OAB. Então vamos fazer isso juntos, analisando afirmativa por afirmativa. A letra A diz o seguinte: o processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação. Até aí lindo, é verdade. O processo disciplinar ele pode ser instaurado de ofício ou mediante representação, que pode ser anônima. Meu aluno, aqui é o seguinte, falou, mostra a cara. Não há que se falar em representação anônima, tá? Então, o erro aqui da letra A está na ideia de representação anônima, nada de representação anônima. Então, representação anônima, pode ser anônima, não. Letra B. Em caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá, independentemente de designação de defensor dativo. Mentira. Se Sara não comparecer, vai haver a nomeação de defensor dativo para ela. Então, o erro aqui da letra B é o independentemente de designação de defensor dativo. Letra C. O processo disciplinado instaurado contra Sara será, em regra, público. Todo processo administrativo disciplinar, escreva isso aí, todo processo administrativo disciplinar corre em sigilo, isso mesmo. Então, o curso do processo administrativo disciplinar, ele é sigiloso. Quando é que ele se torna público? Ele só vai se tornar público mediante duas situações. A primeira situação é que não haja mais a possibilidade de recurso. Na verdade, na primeira duas situações, não. A presença de dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que não haja mais a possibilidade de recurso, tá? Não tenho mais como recorrer. Eu tenho uma decisão definitiva no âmbito administrativo. E o segundo pressuposto é que essa decisão definitiva seja no sentido de suspender ou cancelar a inscrição do advogado. Carol, por que só no caso de suspensão e cancelamento que eu vou ter a publicização dessa penalidade? Porque, meu aluno, eu preciso dar ciência a terceiros para que terceiros não contratem esse advogado. Então, lá no site da OAB vai dizer que aquele advogado ele encontra-se suspenso ou deixou de ser advogado porque teve a sua inscrição cancelada. Se eventualmente a penalidade aplicada for uma advertência junto com uma multa ou uma censura, não há que se falar em publicização dessa decisão. O que significa dizer que vai haver a penalidade, mas ninguém vai ficar sabendo. Então anote aí, todo o procedimento ele corre em sigilo. Ele pode se tornar público mediante a presença de dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que não haja mais a possibilidade de recurso, eu tenho uma decisão definitiva no âmbito administrativo. E o segundo pressuposto é que a pena aplicada, a decisão, foi no sentido de aplicar a pena de suspensão ou cancelamento da inscrição. Então aqui o erro da letra C é justamente a ideia de que o processo será público. Não, ele será sigiloso. Letra D. O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito suspensivo. Essa afirmativa, essa letra D, ela está linda. E é essa, deixa eu mudar aqui a cor, é essa a resposta da nossa questão. É verdade. Deixa eu explicar isso melhor para você. Meu aluno, os recursos no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, via de regra, possuem efeito suspensivo. Mas existem três situações que quando estiverem em jogo, quando forem objeto do recurso, não vão gerar efeito suspensivo, o que significa dizer que a decisão até ali prolatada já começa desde então a produzir efeitos. E que circunstâncias são essas? Sempre que o recurso disser respeito ao cancelamento da inscrição obtida por falsa prova, essa é a primeira situação que vai gerar interposição de recurso sem efeito suspensivo.
A segunda situação é no caso de eleições, então se o assunto dizer respeito a eleições, esse recurso não tem efeito suspensivo. E a terceira situação é no caso de recurso contra a suspensão preventiva do advogado. Você vai recorrer e até que haja decisão, não há que se falar em efeito suspensivo desse recurso administrativo. Então, você anote aí que, via de regra, os recursos no PAD, no Processo Administrativo Disciplinar junto ao OAB, possuem efeito suspensivo, com a exceção dessas 3 situações, onde eu vou recorrer, mas não vou ter efeito suspensivo no meu recurso. Espero ter ajudado, espero que você tenha compreendido essa ideia aí sobre o processo administrativo disciplinar. Um beijo e até a próxima questão.